Meu nome é Josefa, tenho 65 anos, e há mais de 5 décadas minhas mãos conhecem o peso da agulha, o toque do tecido e o silêncio da madrugada. A costura sempre foi minha linguagem, meu modo de amar. Eu aprendi a costurar com minha mãe, Dona Raimunda, que dizia que costurar era como rezar, um cuidado de cada vez, um ponto de cada vez. Cresci acreditando que o amor é assim, que amar é costurar o mundo de quem a gente ama para que ele nunca se desfaça. Minha filha Bianca sempre foi o meu orgulho. Uma menina de cabelos castanhos brilhantes, riso fácil quando pequena, olhos cheios de sonhos. Eu fiz questão de dar a ela tudo o que eu não tive. Trabalhei em 3 casas diferentes. Cheguei a virar noites, ajustando barras, bordando vestidos de festa para mulheres que nunca souberam meu nome. Apenas para que, no fim do mês, eu pudesse pagar o cursinho preparatório dela, os materiais da faculdade e, mais tarde, o aluguel do apartamento onde ela decidiu morar quando passou em direito. Eu tinha orgulho dela. Tinha. E, em algum lugar dentro de mim, eu ainda tenho. Mas tudo mudou quando o casamento começou a ser planejado. Não porque ela ia embora, não porque ia começar sua própria vida, mas porque eu comecei a perceber que, em algum ponto do caminho, ela aprendeu a ter vergonha de mim. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. A festa seria grande. Salão luxuoso, decoração com flores importadas, buffet caro, fotógrafo famoso. Eu não ia daquelas coisas, mas sabia o valor de cada centavo. E sabia que tudo aquilo tinha um preço que eu não podia pagar. Bianca insistiu que não precisava de ajuda. Disse que o noivo e a família dele planejariam tudo. Eu aceitei. Sempre aceitei. Sempre fui daquelas mães que silenciam para não atrapalhar. Mas uma coisa, uma única coisa, eu pedi para fazer. O vestido. Eu não podia dar dinheiro. Eu não podia dar luxo, mas eu podia dar amor. E amor eu tinha. Passei 27 noites trabalhando nele. Comecei escolhendo um cetim branco pérola, leve, macio, que caía como água. Comprei renda delicada, quase transparente, com bordados discretos de pequenas flores. Flores como as que Bianca colhia quando era pequena no quintal da nossa antiga casa. Cada ponto da barra era lembrança. Cada costura, um fio de história. Eu bordava enquanto recordava o dia em que a segurei pela primeira vez. Tão pequena, tão frágil, tão dependente de tudo que eu era. Eu costurava amor. No dia em que terminei, faltavam 4 dias para o casamento. Estendi o vestido sobre a cama com cuidado. Alisei com as mãos tremendo. Fiquei olhando como se olhasse minha própria alma estendida ali. Exposta. Chorei. Não de cansaço, mas de orgulho. Chamei Bianca. Ela entrou no quarto, revirando o celular, sem levantar a cabeça. Mãe, fala logo. Eu tenho que encontrar Yasmin para ver os arranjos da igreja. Eu segurei o vestido pela cintura, ergui devagar, como quem apresenta uma joia. Filha, eu terminei. Ela finalmente levantou os olhos, mas não sorriu, não chorou, não tocou, não reconheceu. Seu olhar percorreu o vestido lentamente, como quem examina um objeto sem valor. Seu nariz se franziu, seus lábios se apertaram. E então ela disse, vestido de gente pobre. Meu corpo inteiro gelou. Antes que eu pudesse respirar, ela pegou o vestido da minha mão, com força, tanta força que ouvi o tecido estalar, e o jogou no lixo, dentro do saco preto, como se fosse resto de comida, como se fosse nada. Eu não disse uma palavra. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque, naquele momento, eu compreendi. Bianca não estava com raiva de mim. Ela estava com vergonha de pertencer a mim. Ela saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, em pé, olhando o saco de lixo como se algo tivesse morrido. E talvez tivesse. Quando finalmente me movi, minhas mãos estavam frias. Eu puxei o saco com cuidado. Não que eu tivesse esperança de que ainda estivesse inteiro. Eu já sabia que não estava, mas ele estava lá, amassado, sujo,
com o tecido rasgado no ombro. Meu coração foi rasgado no mesmo lugar. Eu o peguei nos braços como se fosse um corpo ferido. Sentei no chão e chorei. Chorei baixinho, para ninguém ouvir, como sempre. Mas naquela noite, algo começou a mudar. Eu não sabia ainda o quê. Mas eu sabia que o amor não é cego. O amor enxerga. O amor sente. E o amor, quando percebe que foi ferido fundo demais, não morre. Ele se transforma. E o meu estava apenas começando a se transformar. Eu dobrei o vestido com cuidado e o coloquei dentro da minha caixa de costura. Fechei a tampa, como quem fecha um capítulo. Mas não o fim. O começo da minha vingança. Eu sempre achei que o amor bastava. Que amor era suficiente para preencher os vazios, curar as feridas e construir pontes entre dois mundos diferentes. Mas, naquela noite, enquanto segurava o vestido amassado no colo, percebi algo que doeu mais do que qualquer palavra. Às vezes, o amor é grande demais para caber no coração de quem o recebe. Quando Bianca nasceu, eu tinha 37 anos. Já tinha vivido o suficiente para saber que o mundo não era gentil com mulheres como eu. Pobres, cansadas, invisíveis. Eu trabalhava como costureira em um pequeno ateliê no centro da cidade. Fazia ajustes, consertos, barras. As mulheres que levavam seus vestidos para eu arrumar raramente me olhavam nos olhos. Falavam comigo enquanto mexiam no celular, como se eu fosse parte da bancada, uma máquina com pele. Mas quando Bianca veio ao mundo, como tudo brilhou. Eu me lembro dela pequenininha, dormindo no meu peito, como se o mundo fosse um lugar seguro. Jurei que faria tudo para que ela nunca sentisse o peso da vida como eu senti. O pai dela, Rodrigo, era bonito, elegante. Falava com voz baixa e parecia ter nascido sabendo ocupar todos os espaços. Eu o amei com a devoção de quem nunca teve nada para chamar de seu. Ele dizia que me amava também. Até o dia em que descobriu que a vida seria mais difícil do que ele imaginava. Quando Bianca tinha 3 anos, ele se foi. Não houve briga, não houve despedida dramática. Ele apenas acordou, tomou café e disse que não sabia como ficar. Eu perguntei, fazer o quê? Ele respondeu, ser pai. E saiu pela porta com uma pequena mala azul. Nunca mais voltou. Eu deveria ter odiado. Mas não odiei, porque eu não tinha tempo para sentir raiva. Eu tinha uma filha para criar. Uma menina com olhos enormes e curiosos, que corria pela casa com pés leves e perguntava coisas que eu nunca tinha respostas. Eu aprendi a responder inventando. E acho que inventei tão bem que ela acreditou que o mundo era bonito. Eu queria que fosse. Quando ela começou a crescer, percebi que Bianca era diferente. Onde eu via simplicidade, ela via vergonha. Quando eu fazia roupas para ela, lindas, com detalhes delicados, ela pedia para trocar antes de sair, dizendo que as outras meninas têm roupas de loja. Quando eu a buscava na escola, ela pedia para eu esperar no portão, longe. Um dia, ouvi ela dizer para uma amiga que eu era empregada. Não, mãe. Eu sorri, como se tivesse entendido errado. Mas eu não entendi errado. Eu só não queria ver. Bianca cresceu com pressa. Conquistou tudo o que eu sonhei para ela. Faculdade, emprego, reconhecimento. E com cada passo que ela subia, eu sentia que ela se afastava mais de mim. Mas eu continuei aqui, costurando, juntando centavos, fazendo silêncio onde doía. Eu achava que isso era amor. Agora eu já não sei mais. Na manhã seguinte à humilhação do vestido, fui ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Atendi clientes, lacei tecidos, marquei medidas, mas minhas mãos tremiam. Não porque eu estava nervosa, e sim porque algo dentro de mim estava acordando. Eu sempre fui uma mulher de silêncios, mas o silêncio também fala. E naquele dia, meu silêncio dizia, acabou. Quando voltei para casa, Bianca não estava. Havia deixado um bilhete na mesa. Mãe, vou dormir no apartamento de Gabriel hoje. Amanhã vemos o vestido da loja. Não insiste em mexer no assunto ontem, por favor. Não quero brigar às vésperas do meu casamento. Não quero brigar. Eu ri. Não foi um riso bonito. Foi um riso curto, seco, desses que não saem pela boca, saem pela garganta. Eu caminhei até meu quarto e tirei o vestido da caixa. Coloquei-o sobre a cama novamente.
Passei a mão sobre a renda, tentando entender onde estava a falha. Mas não havia falha no vestido. Havia falha na ponte entre nós duas. Eu sentei e fiquei olhando até que o sol se pôs. Eu me lembrei de quando Bianca era pequena e eu a carregava no colo, andando pela praça. Ela segurava meu rosto com as duas mãos e dizia: Mamãe, quando eu crescer, eu vou te comprar uma casa bonita e a gente vai morar juntas para sempre. E agora ela me dizia que meu amor era feio, que meu cuidado era pobre, que meu toque era pequeno demais para caber no mundo dela. Eu não chorei naquela noite. Chorar eu já tinha feito. Naquele dia, eu apenas senti o mundo se encaixar dentro de mim de um jeito diferente, como se uma porta tivesse sido destrancada. Eu não sabia ainda o que eu faria, mas eu sabia que eu faria. E que seria devagar, ponto por ponto, como quem costura destino. Naquela noite, preparei uma xícara de chá e me sentei na pequena mesa da cozinha. A lâmpada fraca lançava uma luz amarelada sobre o piso gasto. Eu olhava para minha casa com outros olhos. A mesa que Rodrigo havia feito antes de partir. A cortina que eu mesma costurei com retalhos. As fotos de Bianca espalhadas pela parede, sorrindo em aniversários, formatura, viagens. Em todas elas, eu estava atrás da câmera. Sempre atrás. Eu respirei fundo. Talvez eu tivesse criado uma filha sem ensinar a ela de onde ela veio. Talvez eu tivesse escondido demais minha dor, minhas dificuldades, minhas batalhas. Talvez, ao proteger demais, eu a deixei acreditar que a vida era feita apenas das coisas bonitas que eu lutei tanto para que ela tivesse. Talvez ela realmente acreditasse que eu sou apenas uma costureira pobre. A verdade é que eu nunca fui só isso. Eu sobrevivi ao abandono, à fome, à solidão, à exaustão, à dor de nunca ser suficiente. E agora eu sobreviveria a ela. Eu coloquei o vestido de volta na caixa. E pela primeira vez naquela história, eu fechei a tampa sem chorar. Porque alguma coisa dentro de mim já tinha começado a se costurar de novo, mas com outro fio. Eu acordei cedo naquela manhã, antes mesmo do sol nascer, com um silêncio tão profundo dentro de mim que parecia que o mundo inteiro tinha parado para escutar minha respiração. Senti meu corpo leve, como se eu tivesse deixado um peso enorme na noite anterior. Um peso que eu carreguei durante anos sem perceber. O vestido, guardado dentro da caixa aos pés da cama, parecia me observar. Mas ele já não me feria. Ele era apenas um objeto agora. Um símbolo de algo que estava se desfazendo dentro de mim. A imagem da mãe perfeita que eu tentei ser a vida inteira. Preparei meu café, passei manteiga no pão dormido de ontem e comi devagar, olhando pela janela. Lá fora, a rua estava tranquila. Um gato atravessava preguiçosamente o asfalto e a vida parecia igual a qualquer outra manhã. Mas eu não era a mesma. Naquele instante, decidi trabalhar menos naquele dia. Mentiria para a dona do ateliê, diria que estava com dor de cabeça. E era verdade. Só não era a cabeça que doía, era o coração que estava cansado. Quando cheguei ao trabalho, ninguém percebeu nada. As mulheres deixaram seus vestidos caros nas minhas mãos como sempre fizeram. Eu, com um sorriso discreto, apenas respondi: "Pode deixar. Fica pronto até sexta." Era estranho. O mundo seguia igual, mas algo já tinha começado a mudar. A visita do passado. Na hora do almoço, fui até a praça onde eu costumava levar Bianca quando ela era pequena. Sentei no mesmo banco, debaixo da mesma árvore. Toquei o tronco áspero com os dedos. Ali eu já tinha chorado tantas vezes escondido dela. Ali eu sonhei tantos futuros para ela, nunca para mim. Enquanto eu estava ali, sentada, vi alguém se aproximar. Um homem de cabelos grisalhos, barba por fazer, passos lentos. Por um momento, o coração parou. Rodrigo. Ele me reconheceu imediatamente, como se tivesse esperado por isso toda a vida. Josefa. Meu nome na voz dele soou como algo antigo, gasto, esquecido. O que você quer? Respondi sem levantar do banco. Ele sentou ao meu lado, mantendo certa distância, como se soubesse que não tinha mais direito de estar perto demais. Eu soube do casamento, ele disse, tentando parecer natural. Achei que talvez eu pudesse... Eu o olhei pela primeira vez.
Ela não falou de mim para você, eu disse. Não era uma pergunta. Ele abaixou o olhar. Não. O silêncio pesou entre nós. Eu podia ouvir meu coração batendo, firme, estável. Pela primeira vez, eu não sentia saudade. Não sentia falta. Não sentia amor. Sentia lucidez. Você veio atrás dela ou atrás de mim? Perguntei. Ele respirou fundo, longo, dolorido. Atrás de você. Eu dei uma risada curta. Você demorou 32 anos. Ele apertou os olhos, como quem segura o choro. Eu fui um covarde, Josefa. Sim, eu respondi. Foi. Não havia raiva. Era apenas verdade. Ele então tirou algo do bolso. Uma fotografia velha. Era Bianca, pequena, com 5 anos, segurando um sorvete. Eu estava atrás, sorrindo, olhando para ela como se o mundo coubesse dentro daquele sorriso. Eu guardei isso o tempo todo, ele disse. Eu não peguei a foto. Você a abandonou, eu disse simplesmente. Não tente se costurar a história agora que ela está feita. Ele engoliu seco. Eu sei. Nos olhamos uma última vez. E eu entendi. Ele veio porque achou que ainda podia receber algo de mim, mas eu não tinha mais nada dele. Ele levantou-se, deu 2 passos e parou. Josefa, você ainda me ama? Eu sorri. Um sorriso calmo, reluzente, limpo. Não. Ele foi embora, e eu não olhei para trás. O corte final, voltei para casa e encontrei Bianca sentada no sofá, mexendo no celular com uma expressão entediada. Mãe, eu estava te esperando, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Preciso que você me ajude a organizar as lembrancinhas do casamento. Eu a observei por alguns segundos. Ela não fazia ideia do que eu já sabia, do que eu já tinha decidido, do que estava por vir. Eu caminhei lentamente até o meu quarto, retirei o vestido da caixa e coloquei-o na mesa. Bianca veio atrás, impaciente. Mãe, eu já disse que não vou usar esse vestido. Você pode parar com isso? Eu olhei diretamente nos olhos dela. Eu sei. Eu não vou insistir. Ela pareceu surpresa com minha calma. Então eu disse com voz suave, mas firme como aço. Mas eu também não vou ao seu casamento. Bianca congelou. O silêncio entre nós foi cortante. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Eu finalizei. Eu não estarei onde eu não sou respeitada. Peguei a caixa, fechei devagar e guardei no alto do armário. Então, pela primeira vez na vida, eu virei as costas para ela. E não me senti culpada. Não mesmo. Quando disse a Bianca que não iria ao casamento, a casa pareceu encolher ao redor de nós duas. O ar ficou denso, quase palpável, como se cada parede tivesse ouvido e estivesse esperando pela explosão. Mas ela não veio. Bianca apenas ficou ali, parada no corredor, olhando para mim como se eu tivesse acabado de cometer um delito imperdoável. Isso é chantagem emocional, ela disse finalmente, com a voz elevada, mas ao mesmo tempo trêmula. Eu a encarei com calma. Não, Bianca. Isso é respeito próprio. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, tentando buscar palavras que sustentassem sua indignação. A expressão dela era tão parecida com a minha quando eu era jovem, aquele medo profundo de perder o controle. E foi nesse instante que eu percebi algo doloroso. Minha filha tinha herdado de mim não o amor, não a generosidade, não a coragem, mas a insegurança. E insegurança, quando mal cuidada, vira soberba. Você está exagerando, ela tentou novamente. Todo mundo discute no casamento, é normal. Eu estava nervosa, só isso. Você está fazendo um drama. Respirei fundo. Cada coisa que ela dizia era como pequenas agulhas entrando sob a pele. Não profundas o suficiente para causar sangramento, mas incômodas o bastante para não serem ignoradas. Eu sei, Bianca. Eu entendo que você estava nervosa. Mas há coisas que, quando ditas, não voltam. Ela abaixou os olhos. Eu me aproximei dela devagar, como quem se aproxima de um pássaro assustado. Eu te amo, filha. Sempre vou amar. Mas amar não significa aceitar ser diminuída. Eu sempre estive aqui por você. Sempre. Agora eu estou aqui por mim. Ela respirou fundo, os lábios tremendo. Eu não quero brigar com você, sussurrou. Eu também não, respondi. E foi isso.
Não houve abraço, não houve choro, não houve reconciliação imediata como nos filmes. Apenas silêncio. Um silêncio que dizia tudo que as duas tinham medo de admitir. Nós estávamos nos perdendo uma da outra. O peso dos dias seguintes. Nos dias que se seguiram, Bianca se manteve distante. Ela saía cedo, voltava tarde e quase não me direcionava o olhar. Não batia portas, não gritava, não chorava. Era um silêncio frio, educado, calculado. Eu, por outro lado, continuei minha rotina. Costurei vestidos, passei café, reguei as plantas da varanda. Mas tudo era feito com uma consciência diferente, como se pela primeira vez eu estivesse vivendo para mim e não sobrevivendo para os outros. E nesse espaço silencioso encontrei lembranças que estavam guardadas há muito tempo. O que eu nunca contei a ela. Quando eu era pequena, minha mãe costurava para fora, assim como eu. Nós morávamos em uma casa ainda menor do que esta, com um telhado que vazava quando chovia e paredes tão finas que o vento parecia atravessá-las. Minha mãe não tinha tempo para palavras de carinho. Ela me amava, eu sei que amava, mas o amor dela era trabalho. Era comida na mesa. Era cobertor no inverno. Era silêncio. Eu cresci aprendendo que amor era servir. Quando Bianca nasceu, eu quis fazer diferente. Eu quis que ela nunca sentisse o frio da vida. Eu quis ser abrigo. Mas, na tentativa de protegê-la de tudo que me machucou, eu acabei tirando dela a oportunidade de aprender sobre empatia. Eu a dei o melhor que eu tinha. Mas talvez o melhor que eu tinha não fosse o que ela precisava. Esse pensamento me acompanhou durante dias, como uma sombra. A conversa que mudaria tudo. Na manhã da sexta-feira, antes do casamento, Bianca me chamou na cozinha. Ela estava de pé perto da pia, segurando uma xícara de café. Seus olhos estavam cansados, não fisicamente, mas emocionalmente, como os meus, antigamente. Mãe, ela começou, eu queria conversar com você, mas só se você puder me ouvir sem ficar na defensiva. Eu assenti. Ela respirou fundo. Eu sei que você fez tudo sozinha. Eu sei que você se sacrificou. Mas às vezes, eu me senti culpada por isso. Como se eu tivesse uma dívida com você. Como se eu tivesse que ser perfeita para compensar sua dor. E eu nunca consegui ser perfeita. Então eu me sinto sempre errada. Meu coração apertou. Bianca continuou. E o vestido? Eu não joguei fora porque ele estava feio. Eu joguei porque ele me lembrava de tudo o que eu não sou. Eu não sou você, mãe. Eu não sei ser forte desse jeito. Eu não sei carregar dor e sorrir ao mesmo tempo. Ela estava chorando. Eu não. Pela primeira vez, eu consegui apenas ouvir. Depois de um longo silêncio, eu disse: eu não queria que você carregasse minha dor. Eu só queria te proteger dela. Bianca chorou mais. E eu, sem palavra nenhuma, estendi a mão. Ela segurou. Não como uma filha segura a mão de uma mãe, mas como duas mulheres que finalmente se enxergam. A decisão. Quando ela secou o rosto, ela disse: eu entendo se você não quiser ir ao casamento. Eu entendo de verdade. Mas eu gostaria que você estivesse lá. Não pela tradição, não pela foto, mas porque eu quero tentar de novo, do jeito certo dessa vez. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas sincero. Eu vou pensar, respondi. E era verdade. Eu iria pensar. Não com culpa, não com medo, mas com escolha. Porque pela primeira vez, a escolha era minha. A semana passou como quem caminha sobre um fio esticado entre dois prédios altos. Qualquer passo em falso poderia me derrubar. Bianca e eu nos falávamos, mas havia cuidado nas palavras, como se estivéssemos costurando uma renda delicada que poderia se romper ao menor puxão. Eu ainda não havia decidido se iria ao casamento. Não porque eu quisesse punir minha filha, isso nunca foi meu desejo, mas porque eu precisava me perguntar com honestidade: eu estaria lá por amor ou por medo de ser esquecida? Essa era a primeira vez em muitos anos que eu colocava essa pergunta diante de mim mesma. E ela me encarava de volta, firme, silenciosa, paciente. Enquanto isso, o vestido permanecia guardado no armário, intacto. Eu não o olhava, não o tocava, não o lembrava. Era como se ele não existisse,
como se ele fosse apenas uma parte antiga de mim que não fazia mais sentido carregar. Mas o mundo ao redor seguia girando e o casamento se aproximava. As pessoas, é claro, comentavam. Família, vizinhos, conhecidos. Vai ser um casamento lindo. Bianca sempre foi tão elegante, tão refinada. Você deve estar tão orgulhosa, Josefa. E eu apenas sorria. Porque o orgulho, eu percebia agora, não nasce do sucesso, da beleza, da aparência. O orgulho nasce de ver o amor crescer sem precisar se sacrificar para isso. E meu amor ainda estava aprendendo a respirar. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Na noite de quinta-feira, 2 dias antes do casamento, eu fui até a igreja onde seria realizada a cerimônia. Não entrei. Apenas fiquei do lado de fora, observando as luzes amarelas iluminando o portão de ferro. Era ali que minha filha começaria uma vida nova. Eu apoiei as mãos sobre o muro frio e deixei meu coração procurar respostas. Não veio nenhuma. Apenas uma sensação estranha, quase doce, de que eu estava em um ponto de chegada. E também de partida. Voltei para casa com passos lentos. Quando abri a porta, encontrei Bianca sentada no sofá. Ela estava com os olhos vermelhos. Quando me viu, levantou-se rapidamente. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Meu peito apertou. Diga, falei suavemente. Ela respirou fundo, como quem mergulha antes de afundar na água gelada. Eu encontrei meu pai. Meu corpo congelou. Rodrigo? Minha voz saiu baixa, quase inaudível. Ela assentiu, nervosa, inquieta, culpada. Ele veio me procurar no trabalho, disse que queria te ver, disse que se arrependeu. Eu ouvi tudo o que ele tinha para dizer. E mãe, os olhos dela encheram de lágrimas. Ele chorou. Ele disse que te amou, que só não soube ficar. Ele disse que te deixou porque não se achava bom o bastante. Eu não sei. Eu fiquei confusa. Eu não disse nada. Eu sei que você acha que eu não ligo para você, ela continuou, a voz falhando. Mas, mãe, eu cresci sentindo que faltava alguma coisa. E eu pensei que talvez entendendo ele, eu entendesse você também. Minha respiração se tornou lenta, pesada. Você foi vê-lo outra vez? Perguntei. Ela hesitou. Depois assentiu. Sim. O silêncio que se seguiu foi profundo. Não de dor, não de raiva, mas de reconhecimento. Minha filha estava procurando seus próprios cacos. Cada um de nós tem o direito de tentar se entender, mesmo quando isso significa revisitar fantasmas. Eu me aproximei dela. Bianca, falei baixo, você não precisa escolher entre ele e eu. Você não precisa se sentir culpada por querer respostas. Mas saiba, o que ele deixou em mim não cabe mais no lugar onde eu estou agora. Ela caiu em choro. Eu não quero te perder, mãe. Eu a abracei. E dessa vez, fui eu quem chorou. Choramos juntas, sem culpa, sem exigências, sem medo. Aquele abraço, ali sim, nós duas nos encontramos. A manhã do casamento. Acordei cedo no sábado. O dia estava claro, o sol iluminando a janela como se quisesse me acordar com delicadeza. Preparei café para 2. E quando Bianca entrou na cozinha, com o rosto ainda marcado pelo travesseiro, ela sorriu para mim com um sorriso que eu não via desde que ela tinha 10 anos. Mãe, você decidiu? Ela perguntou, quase sussurrando. Eu respirei, senti meu coração, ouvi meu próprio corpo e disse: decidi sim. Ela esperou, ansiosa. Eu sorri. Eu vou. Bianca colocou a mão na boca para não chorar de novo, mas não conseguiu. Veio o choro inteiro, bonito, humano, verdadeiro. Eu a segurei, e ali, naquela manhã simples, percebi. Às vezes, o perdão não é o ponto final. É o ponto onde começamos a escrever diferente. Mas antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. A manhã seguia calma.
Bianca tomou banho, fez as unhas, organizou o cabelo e se preparou para ir ao salão onde faria a maquiagem. Eu observei tudo com um silêncio atento, como se estivesse vendo minha filha pela primeira vez, não como mulher que eu criei, mas como mulher que ela escolheu ser. E de repente, eu percebi. Ela parecia tão frágil quanto eu um dia fui. Quando ela saiu, a casa ficou quieta. Eu fiquei sozinha. E foi nesse silêncio que meus passos, quase sem que eu percebesse, me levaram até o armário. Abri a porta devagar. A caixa estava lá. A mesma caixa que eu havia fechado com uma dor silenciosa, dias atrás. Minhas mãos não tremiam mais. Eu a trouxe até a cama, sentei-me ao lado e respirei fundo antes de abrir. Quando levantei a tampa, o cheiro familiar do tecido lavado, guardado com cuidado, subiu e me envolveu como um abraço antigo. O vestido estava tão belo quanto antes, talvez mais. Não porque ele tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado. Passei a mão pela renda, sentindo o relevo dos pontos bordados um por um. Havia ali noites em claro, dores guardadas, esperanças antigas. E uma mulher que fez tudo isso enquanto acreditava que só poderia amar se doasse tudo de si. Eu sorri com carinho, não pelo vestido, mas pelo que ele me ensinou. Eu levantei o vestido e o coloquei no manequim que eu guardava no canto do quarto. Ajustei a cintura, ajeitei as mangas, deixei a saia cair do jeito certo. E então aconteceu algo que eu nunca esperava. Eu me vi nele. Não minha filha. Eu. O vestido era para ela, sim. Mas a história costurada nele sempre foi minha. Era minha resistência, meu amor, minha história de sobrevivência. Por um instante, eu pensei se deveria levar o vestido até Bianca naquele momento. Mas então algo dentro de mim disse, não, não agora, porque o vestido ainda tinha algo a me dizer. Passei a manhã revisitando memórias que eu nunca deixei sair à superfície. Eu costurando de madrugada, a lâmpada fraca iluminando meus olhos cansados. Bianca pequena, me trazendo um copo de água porque eu tinha esquecido até de beber. O som da chuva no telhado. O vazio deixado por Rodrigo. E o silêncio que eu preenchi com trabalho, porque chorar era um luxo que eu não podia viver. Tudo isso estava ali. Cada ponto daquele vestido era um pedaço da minha vida. Não uma vida perfeita. Não uma vida bonita, mas uma vida real. E pela primeira vez, eu tive orgulho dela. A tarde caiu como um suspiro. Quando Bianca voltou do salão, ela entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de me encontrar de novo no ponto em que nos machucamos. Mãe, estou pronta para vestir o vestido da loja, ela disse, sem olhar para o manequim. Eu respondi com calma. Eu sei. Ela levantou o rosto e finalmente viu o vestido no manequim. Bianca parou. O tempo parou. Eu não disse nada. Ela não disse nada. Ela caminhou devagar até ele, tocando a renda com os dedos, como se estivesse tocando algo sagrado, como se estivesse tocando a mim. Ele é lindo. Ela sussurrou com a voz falhando. Eu não vi isso antes. Eu estava cega, mãe. Eu me aproximei e coloquei minha mão sobre a dela. Não estava cega, filha. Estava com medo. O mundo dói. E quando dói demais, às vezes a gente ataca o que está perto para não machucar a si mesma. Ela chorou. Eu chorei. Dessa vez, juntas. Você me perdoa? Ela perguntou. Eu enxuguei o rosto dela com o polegar, como quando ela era criança. Eu nunca parei de te perdoar. Ela sorriu entre lágrimas. Mãe, eu quero usar o seu vestido. Meu coração quase parou. Não de susto, mas de paz. Eu toquei seu rosto. Você só vai usar se for porque ele faz sentido para você. Não porque quer me agradar. Não porque quer consertar algo. Ela respirou fundo. Faz sentido. Pela primeira vez, faz. E eu soube que era verdade. Aprovação final. Ajudar minha filha a vestir meu vestido foi como voltar no tempo. Eu ajeitei a cintura, ajustei os botões, prendi o véu com cuidado. Bianca ficou diante do espelho. Não era a menina que eu criei. Era uma mulher. E ela estava linda. Agora sim, eu disse. Você parece você mesma. Ela sorriu de um jeito que iluminou o quarto inteiro. Mãe, obrigada por não desistir de mim. Eu segurei suas mãos.
Obrigada por ter voltado para mim. A caminhada até a igreja. Quando chegamos, todos viraram para olhar minha filha. Ninguém respirou. E foi ali, naquele instante, que eu entendi. Às vezes, o amor não se reconstrói. Ele se reinventa. E nós nos reinventamos juntas. Eu jamais esquecerei o som das portas da igreja se abrindo quando Bianca entrou. Era como se o ar tivesse parado. As pessoas ficaram em silêncio. Primeiro de surpresa, depois de admiração. Não havia brilho exagerado, não havia ostentação, havia delicadeza, havia história. O vestido que eu costurei, ponto por ponto, caía sobre ela como um abraço, e eu sabia que todos podiam sentir que aquele vestido tinha alma. O noivo, Rafael, levou a mão à boca, emocionado. Ele olhou para Bianca como se estivesse vendo pela primeira vez a mulher que escolhia amar. E então seus olhos procuraram os meus. Ele assentiu. E naquele gesto havia gratidão. Eu respirei fundo. Mas enquanto todos se perdiam em encanto, eu percebi algo que ninguém mais viu. Minha filha tremia. Não de medo, não de insegurança, mas de algo que estava por vir. Eu reconheci porque já tinha sentido aquilo um dia. Bianca segurava um segredo, e aquele segredo estava pesando nela mais do que qualquer renda, mais do que qualquer tecido. A cerimônia começou. Eu me sentei na primeira fileira, minhas mãos cruzadas sobre o colo. O padre iniciou as palavras tradicionais, as vozes ecoando suaves pelas paredes altas da igreja. Bianca tentava sorrir, mas seu sorriso quebrava no canto da boca, como vidro trincando. Eu sentia meu coração batendo lento, como o tic-tac de um relógio aguardando a hora certa. Rafael falou seus votos primeiro. Foram simples, doces e sinceros. Mas quando chegou a vez de Bianca, ela olhou para ele, depois para mim. E então fechou os olhos, como quem pula de um penhasco sem saber se há água lá embaixo. Eu preciso dizer a verdade, ela começou. O murmúrio se espalhou rápido. Eu segurei a beirada do banco, mas continuei firme. Bianca respirou fundo, a voz quebrando. Eu não merecia esse vestido. Não merecia o amor que a minha mãe me deu. Passei anos querendo ser aceita, vista, elogiada pelos outros. E para isso, eu precisei negar de onde eu vim. Negar quem me ensinou a ser forte. Negar ela. Um sussurro cortou o ar. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis, mas Bianca continuou. Mãe, eu te humilhei. Não porque seu vestido era feio, mas porque eu tinha medo que usando algo seu eu parecesse com você. E eu não queria ser você. Aquelas palavras atingiram fundo. E por um segundo, doeu. Doeu como agulha que atravessa sem anestesia. Mas ela continuou. E a dor começou a mudar de forma. Eu não queria ser você, porque você sempre precisou ser forte. Forte para sobreviver. Forte para trabalhar. Forte para criar uma filha sozinha. Forte demais. E eu tinha medo de também ter que ser forte. Eu só queria ser fraca. Um pouco, só um pouco. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente caíram. Mas agora eu entendo. Não era força que você carregava. Era amor. O tipo de amor que eu não sabia como segurar. As pessoas começaram a chorar. Rafael limpou os olhos. Ele também sentia. Bianca levantou o rosto, firme, vulnerável, inteira. Eu só posso me casar hoje se eu disser isso. Eu só posso começar uma nova família se eu honrar a mulher que me deu a primeira. Mãe, eu não quero ser outra pessoa. Eu quero ser sua filha. E foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim se quebrou. Mas não como algo que se destrói. Se quebrou como algo que se abre. Eu me levantei. Caminhei até o altar. Todos olharam. Bianca chorava de soluçar. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos, exatamente como quando ela tinha 6 anos e caía da bicicleta. Eu sempre soube, eu disse, e essa foi a verdade mais profunda que eu já falei. Porque eu sabia que ela não me rejeitou por maldade. Ela me rejeitou por dor. Ela precisou perder, para aprender a ver. Mas a revelação não tinha acabado quando voltei ao meu lugar, notei algo. Uma mulher, na última fileira,
se levantou. Eu a reconheceria em qualquer lugar. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de toda a distância, mesmo depois de tudo o que ela fez. Era minha irmã, Helena, a mulher que desapareceu quando meu marido ficou doente, a mulher que me deixou sozinha, a mulher que jurou que eu nunca seria nada. Ela estava ali, no fundo da igreja, assistindo tudo. Os olhos dela encontraram os meus, e havia algo em seu olhar que gelou meu sangue. Não arrependimento, não amor, mas um aviso, como se ela soubesse algo que eu ainda não sabia. Como se ela estivesse prestes a virar a história de cabeça para baixo. Bianca e Rafael começaram a caminhar para o altar para dar continuidade à cerimônia. Mas eu não tirava os olhos de Helena, porque eu sabia. Ela não tinha vindo para ver um casamento. Ela tinha vindo para abrir feridas. E o que estava por vir não seria leve. Quando vi Helena em pé, ao fundo da igreja, algo antigo dentro de mim se remexeu, como um animal que acorda depois de anos hibernando. Não era saudade, não era família. Era alerta. Ela não deveria estar ali, não depois de tudo. Bianca e Rafael se preparavam para continuar a cerimônia, mas minha mente se fechou em um túnel. Só havia eu e Helena, frente a frente, separadas por uma igreja cheia e um oceano de passado. Helena deu um passo à frente. Seu vestido era simples, mas sua postura era afiada como lâmina. Ela caminhava com a confiança de alguém que não pede permissão para entrar na vida de ninguém. Apenas entra. Bianca percebeu meu olhar fixo e seguiu minha linha de visão. Mãe, ela sussurrou. Fique tranquila, murmurei. Eu sei o que fazer. Helena parou a poucos passos de mim. Seus olhos, que um dia foram tão parecidos com os meus, agora eram frios, calculados, distantes. Você fez um bom trabalho, ela disse, com um sorriso quase gentil. A cerimônia está emocionante. Eu fiquei imóvel. O que você está fazendo aqui, Helena? Ela inclinou a cabeça, como quem acha graça da ingenuidade alheia. Eu vim ver o desfecho da costura que você começou. Ela olhou para Bianca. Afinal, toda a história precisa ser fechada. Bianca ficou tensa. Sabia que aquela mulher era presença perigosa, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Você não foi convidada, respondi, firme. Nunca precisei de convite para nada. Ela respondeu, suave demais. E foi aí que eu senti o perigo verdadeiro. Porque Helena nunca falava alto. Ela destruía em silêncio. A cerimônia foi pausada. O padre, confuso, aguardava. Os convidados cochichavam, inquietos, já farejando escândalo. Eu respirei fundo. Helena, se você veio para causar confusão, pode ir embora. Ela sorriu. Um sorriso lento, venenoso. Ah, irmã, sempre tão heróica. Mas desta vez, não é sobre você. Ela virou-se para Bianca. E foi como assistir alguém apontar uma faca invisível para minha filha. Bianca, querida, ela disse. Você sabe mesmo quem está te entregando ao altar? Sabe quem é sua mãe? Bianca franziu o senho, confusa. Meu coração parou. Não era possível. Não agora. Mas Helena continuou. Sua mãe sempre deixou você acreditar que foi apenas abandonada pelo pai. Que ele adoeceu e se foi. Que ela criou tudo sozinha. Mas isso não é totalmente verdade. Eu senti o chão se afastar dos meus pés. Helena, basta. Não. Ela levantou a mão como quem rege um teatro. Eles precisam saber. Rafael segurou a mão de Bianca, preparando-se para qualquer impacto. Eu senti meu corpo tremer. Não de medo, mas de memória. Helena deu mais um passo. Quando Rodrigo ficou doente... Você lembra, não lembra, Josefa? Ela disse meu nome como se fosse uma acusação. Você veio até mim e pediu ajuda. Chorou, suplicou. Disse que não tinha condições de cuidar de uma criança sozinha. Que não tinha como bancar o tratamento. Que estava cansada. Bianca arregalou os olhos para mim. Eu respirei, profundamente, para não desmoronar. E eu ajudei, continuou Helena. Eu dei dinheiro. Eu cuidei dos documentos. Eu fui quem garantiu que vocês não fossem despejadas. Eu fiz tudo isso. Alguns convidados começaram a murmurar, surpresos, chocados. Bianca olhou para mim como se eu tivesse se tornado uma estranha. Mãe, isso é verdade?
Helena não esperou minha resposta. Mas o mais bonito da história, ela disse, saboreando cada sílaba, é o porquê eu fiz isso. Silêncio absoluto. Eu não fiz por amor de irmã. Eu fiz porque Rodrigo não era apenas seu marido. Eu sentia a igreja girar. Rafael segurou Bianca pelo braço, firme. Helena sorriu como quem revela o golpe final. Rodrigo também era meu. O murmúrio virou tempestade. Bianca deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Eu fechei os olhos por um instante. Não para fugir, mas para reunir força. Quando abri, minha voz saiu baixa, mas sólida. Você amou Rodrigo, sim, mas ele nunca amou você. Ele me escolheu. Você nunca suportou isso. Por isso foi embora. Por isso sumiu. E sim, você ajudou. Mas não por bondade. Você fez isso para me lembrar que eu te devia algo. Helena encarou minha firmeza com surpresa. Ela esperava me ver quebrar. Mas eu já tinha quebrado antes. E me reconstruído. Bianca, chorando, sussurrou. Mãe, por que você nunca me contou? Eu me virei para ela. E finalmente deixei minha alma falar. Porque a dor não precisa ser herdada. Porque eu queria que sua vida começasse leve, mesmo que a minha tivesse sido pesada. Eu queria que você conhecesse o amor, não a guerra. As lágrimas dela caíram, mas agora eram diferentes. E foi Rafael quem disse o que todos precisavam ouvir. A história de amor deles é entre eles. O que importa aqui é quem ela foi para você. Quem ela é. Bianca respirou fundo e segurou minha mão, como quando era pequena. Helena percebeu que não havia vencido. Então ela falou a última frase. Não de vitória, mas de amargura. Você sempre acha um jeito de ficar de pé, não é? Eu sorri. Pequeno, tranquilo. Eu aprendi costurando. Se um fio arrebenta, a gente passa de novo. Helena foi embora, sem aplausos, sem despedidas, sem glória. A cerimônia continuou, mas nada era mais igual, porque naquela igreja, naquela manhã, minha filha nasceu de novo, não como menina, mas como mulher. E eu também. Depois do casamento, a casa estava silenciosa. Um silêncio diferente, não pesado, não vazio, mas cheio de algo que eu só conseguiria nomear dias depois. Recomeço. Bianca e Rafael foram viajar. Escolheram uma cidade pequena, litorânea, onde o vento parece sempre cantar. Antes de ir, ela me abraçou na porta. Não um abraço rápido, educado, mas um abraço longo, inteiro, onde ela encostou o rosto no meu ombro como fazia quando era criança. Ali, percebi que minha filha estava retornando para mim. Mas eu sabia que aquele retorno não seria completo enquanto eu não fechasse um último capítulo do passado. Havia uma caixa que eu nunca toquei. A caixa onde guardei tudo o que restou de Rodrigo. Ela estava no fundo do guarda-roupa, envolta em um lençol antigo, para que a poeira não encontrasse sua chance de apagá-la. Quando Bianca era pequena, fiz uma promessa a mim mesma, que eu só abriria aquela caixa quando fosse o momento certo. E naquele dia, eu senti que o momento havia chegado. Arrastei a caixa até a mesa da cozinha. Me sentei, respirei fundo e passei a mão pela tampa. O papelão estava envelhecido, mas ainda resistente, assim como eu. Abri. Lá dentro havia uma fotografia nossa no primeiro verão, 2 alianças antigas que havíamos trocado antes do casamento oficial, uma carta escrita por ele, nunca entregue, e a fita de cetim azul que ele amarrou no meu cabelo no dia em que Bianca nasceu. Meus olhos se encheram, mas eu não chorei. Dessa vez, a dor não vinha como uma faca. Vinha como uma onda que chega e recua, deixando areia lisa depois. Peguei a carta. A letra dele ainda era clara, inclinada, firme. Josefa, se você está lendo isso, significa que minhas forças já começaram a diminuir. Eu queria escrever antes de perder minha caligrafia. Queria registrar algo importante. Não o que sofro, mas o que senti. Eu sei que o mundo não foi justo com você. Eu vi você carregar peso em silêncio. Vi você ser ferida por quem deveria lhe dar amor. E ainda assim, você me amou inteiro. Eu preciso dizer, Helena sempre me amou, mas ela me amou de um jeito que exigia. Você me amou de um jeito que oferecia. Quando adoeci, Helena tentou me levar com ela. Mas eu fiquei. Por você. E por Bianca. Se um dia Bianca não entender,
Deixe-a viver. O amor sempre encontra caminho para voltar. E quando ela voltar, deixe que te veja não como mártir, mas como mulher inteira. Porque foi isso que você sempre foi para mim. Obrigado por ter sido meu lar. Rodrigo. Aquela carta não reabriu ferida. Ela fechou. Porque pela primeira vez, em tantos anos, não era apenas minha memória dizendo que Rodrigo me amou. Era ele mesmo. Eu encostei a carta no peito e respirei fundo. Foi nesse momento que ouvi passos no corredor. Bianca. Ela estava de volta mais cedo do que eu esperava. A porta da cozinha se abriu devagar. Ela viu a caixa, viu a carta, viu meus olhos. Mãe! Ela disse, se aproximando. Eu apenas movi a cabeça, convidando-a a sentar. Sem pergunta, sem explicação, apenas presença. Eu lhe dei a carta. Ela leu lentamente. Eu vi a respiração dela mudar. E quando terminou, suas lágrimas não eram de culpa, nem de remorso. Eram lágrimas de compreensão. Ela colocou a carta de volta na mesa, com cuidado, como quem devolve um relicário. Eu queria ter conhecido esse pai que você conheceu, ela disse. Você conheceu, respondi. Ele está em você. Está em como você olha o mundo quando ama. Está no seu coração que insiste, mesmo quando dói. Ela sorriu com os olhos marejados. Eu tenho tanto para aprender com você, ela murmurou. Eu toquei sua mão. Não precisa aprender. Só precisa permitir sentir. Bianca respirou fundo e então fez algo que eu nunca esperava. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Eu queria te dar isso no dia do casamento, ela disse. Mas eu ainda não era forte o suficiente. Dentro havia uma folha impressa. Era uma ficha de inscrição. Curso de design de moda e costura. Especialização em alta costura. Bianca sorriu, tímida. Eu quero aprender o que você sabe. Não para ser você, mas para levar você comigo, do jeito certo, desta vez. Meu coração, que já tinha se quebrado, se remendado e endurecido tantas vezes, se abriu completamente. Eu a abracei. E naquele abraço, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu deixei de ser mãe culpada. Ela deixou de ser filha distante. Nós duas deixamos de ser feridas. Nos tornamos mulheres da mesma história. Quando o abraço terminou, olhamos juntas para a caixa. Sabíamos que algo ainda faltava. A fita azul. Eu a peguei e coloquei no cabelo de Bianca, como Rodrigo havia feito comigo na maternidade. Bianca sorriu. E nesse sorriso, eu vi não a menina que eu criei, mas a mulher que eu esperava há anos que ela se tornasse. Não perfeita, mas inteira. Eu nunca vou esquecer o silêncio daquele salão no instante em que entrei. Não era um silêncio comum, desses que acontecem quando a música para ou as pessoas se distraem. Era um silêncio pesado, espesso, que parecia envolver o ar e impedir até mesmo a respiração. E ali, no centro daquele silêncio, estava minha filha Bianca, vestida em tule francês, rendas importadas e brilho. Um brilho comprado com o dinheiro que ela tanto fazia questão de ostentar. Mas naquele momento, o brilho dela simplesmente desapareceu. Porque quando ela me viu, ela reconheceu. O vestido que eu estava usando era o mesmo que ela havia jogado no lixo. Não com as mesmas linhas pobres que ela tanto desprezou. Não com o tecido simples que ela chamou de coisa de gente sem valor. Ele havia sido transformado, refeito, elevado. Eu passei noites reconstruindo-o, bordando lembranças em cada ponto, colocando meu coração em cada curva da costura. Acrescentei pedrarias de uma caixa antiga que era da minha mãe, apliquei renda antiga herdada da minha avó e finalizei com botões que eu mesma esculpi em madrepérola. O vestido, que antes era considerado humilde, agora parecia uma joia. Não uma joia cara, mas uma joia viva, pulsante, como uma história que ninguém pode apagar. Quando eu avancei pelo salão, todos se afastaram para abrir caminho. Eu não precisava pedir. Eles sentiam. Bianca, no entanto, estava imóvel. Vi quando os olhos dela se encheram de lágrimas e pela primeira vez em muitos anos ela não sabia o que dizer. A boca dela abriu, mas nada saiu. O noivo olhou para ela confuso. Os convidados se entreolhavam, tentando entender. Mas só nós duas sabíamos o que estava acontecendo ali. Ela tentou se recompor.
Tentou sorrir. Tentou agir como se tudo estivesse normal. Mãe, esse vestido... Sua voz falhou. Aproximei-me devagar, sentindo cada passo como se fosse uma vida inteira de lembranças caminhando comigo. Este vestido, eu disse, foi feito pelas mãos de 3 mulheres, sua bisavó, sua avó e sua mãe. Cada ponto é uma história. Cada bordado é um sacrifício. Cada detalhe é amor. Ela engoliu seco. Eu não sabia. Não quis saber, corrigi. O salão inteiro ouviu. Mas eu não disse para humilhá-la. Eu disse porque era a verdade. E a verdade precisa de espaço para respirar. Bianca começou a chorar. Chorava como uma criança perdida, como se estivesse finalmente enxergando algo que sempre esteve diante dela, mas ela nunca quis ver. Eu me lembrava da menina que corria para mim com joelhos ralados, pedindo consolo, da adolescente que eu defendia do mundo, da jovem que acreditava que dinheiro era a chave para nunca mais sentir dor. Ela achava que, se tivesse o que eu nunca tive, seria invencível. Mas ninguém escapa de sentir. O casamento continuou. Ela andou até o altar, mas os olhos dela vinham a mim a cada instante, como se eu fosse o único porto seguro que ainda restava. Não falei mais nada naquele dia. Não precisava. Os dias que se seguiram foram silenciosos. O casamento terminou, a festa acabou, os convidados voltaram às suas vidas. Mas nós duas sabíamos. Algo havia se quebrado. Ou talvez algo tivesse finalmente se aberto. Bianca passou semanas sem me procurar. Eu não bati na porta dela, não insisti. O amor de mãe não precisa implorar, ele espera. E então, um dia, ela apareceu na minha casa. Eu estava sentada na mesa de costura, como sempre estive nos últimos 40 anos. A mesma mesa que viu dias de riso, noites inteiras sem dormir, e lágrimas que só a madeira testemunhou. Ela entrou devagar, com os olhos vermelhos de quem lutou contra o próprio orgulho até o último minuto. Mãe, ela começou, mas a voz falhou. Eu não disse nada, só esperei. Ela respirou fundo, sentou-se à minha frente e, com uma delicadeza que eu quase nem reconheci, colocou em cima da mesa uma caixa. Uma caixa pequena, simples, de madeira escura. Eu a conhecia. Era a caixa onde eu guardava minhas agulhas mais finas, aquelas que eu usava apenas para os trabalhos mais delicados. Mas Bianca a tinha levado, anos atrás, dizendo que queria guardar joias de verdade nela. Ela empurrou a caixa para mim. Eu pensei que, se eu tivesse tudo o que você não teve, eu seria feliz, ela disse. Mas eu só fiquei vazia. Eu queria ser diferente. Mas eu virei alguém que te feriu. Eu senti minha garganta apertar. Você não me feriu por mal, respondi. Você me feriu porque não sabia o valor do que recebeu. Ela chorou de novo. Mas dessa vez, eu a segurei. E por longos minutos, não éramos mãe e filha brigando contra o mundo. Éramos apenas 2 mulheres tentando se encontrar. Eu quero aprender, ela disse por fim. A costurar, a amar, a enxergar. Eu quero ser melhor que fui. Me deixa recomeçar? Eu sorri. Então sente-se. Temos muito trabalho pela frente. E ela sentou, e eu passei para ela a primeira agulha. E recomeçamos. Juntas. Se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você de alguma forma. E isso, para mim, significa tudo. Histórias como essa carregam memórias, sentimentos, dores e curas que muitas vezes não conseguimos colocar em palavras no dia a dia. Por isso, eu quero te pedir uma coisa muito especial. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve, eu vejo que você está comigo. Que minhas histórias encontram espaço no seu coração. E isso me dá força para continuar escrevendo, para continuar compartilhando, para continuar curando através da palavra. Deixe seu like. É algo tão pequeno, mas faz uma diferença enorme. Cada curtida ajuda essa história a chegar a outras pessoas que podem estar precisando ouvir algo assim. Alguém pode estar vivendo exatamente o que a Bianca viveu. Ou pode ser uma mãe que se sente invisível como eu me senti tantas vezes. Uma curtida pode ser o fio que conecta uma vida à outra. E comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.
Eu amo saber até onde minha voz chega. Amo imaginar esse fio de histórias passando por cidades grandes, vilarejos, capitais e interiores. Cada cidade tem uma história. E agora a sua cruza com a minha. Obrigada por estar aqui. Obrigada por sentir junto comigo. Obrigada por não desistir do amor, mesmo quando ele dói. Eu sou Josefa, e essa foi minha história.